Vita. Com vocês aí, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Todos os pré-candidatos, aos coordenadores e coordenadoras do GT aqui presentes. Boa noite ao Paulo, ao Alessandro. Bom, hoje nós vamos apresentar um primeiro extrato, a gente está chamando assim, porque, como eu costumo dizer, como o Paulo costuma dizer também, essas apresentações que a gente traz aqui para vocês, elas ainda não estão acabadas, né? Elas estão abertas a contribuições até o momento do registro, né, Paulo? É assim que a gente tem dito, é assim que a gente tem procedido, né? Só que essa apresentação que a gente vai trazer aqui hoje, ela é fruto de uma construção já aí mais ou menos de um ano, né? E aí, esse é o motivo, inclusive, do Henrique estar apresentando aqui hoje, né? Que ele foi um dos grandes responsáveis de, no ano passado, fazer um levantamento diagnóstico da educação na cidade de São Paulo, né? Levantar dados aí referentes a matrículas, a infraestrutura, ao processo de ensino e aprendizagem, né? A qualidade do ensino, a questões de carreira docente, certo? Então, nós vamos trazer um pouco disso hoje, tá bom? E aí, Henrique, eu queria que você pudesse compartilhar um pouco a sua tela, para a gente começar aqui a fazer uma introdução para o pessoal. Conseguem ver minha tela? Sim. Maravilha. Sim. Então, tá ótimo. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Jean, pelo convite. Obrigado, Fundação, também por todo esse trabalho que tem sido feito. Eu tive a oportunidade de apresentar 2 semanas atrás, eu acho. Estou até perdido com o tempo, mas pouco tempo atrás o GT de Meio Ambiente. E agora estou tendo o prazer de poder contribuir nessa apresentação de educação. Eu trabalhei com educação, comecei a minha carreira no setor público na Secretaria de Educação do Ceará e depois trabalhei em vários outros projetos com diferentes municípios e tive uma vivência que me aproximou muito dessa temática, que me traz muito a essa paixão pela educação, e foi um dos motivos também que eu mais me conectei com o PDT, especialmente com o Jean, logo nas primeiras idas que eu fui para o partido, que teve muito interesse e muito entusiasmo nessa apresentação que a gente começou a construir lá atrás e que hoje a gente vai poder compartilhar com vocês. Então, eu fico muito feliz de poder participar desse momento e de alguma maneira, fazer com que a gente consiga levar adiante algumas bandeiras que são muito importantes, com discussões próximas daquilo que pode promover grandes transformações. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Jean, quer fazer a introdução? Sim, sim. Bom, eu não vou me prender muito aos slides, eu acho que depois a gente pode, inclusive, compartilhá-los, tá certo, nos grupos, para vocês terem acesso a esses dados. Mas primeiro a gente tem que começar enfatizando que falar da educação na cidade de São Paulo é um grande desafio, né? Por motivos óbvios, tem a maior população, também tem a maior rede de ensino, né? E aí a gente sabe que São Paulo, ela não é só uma cidade, elas são várias cidades, né? Nas diversas regiões, tem várias características, e isso impacta diretamente no sistema educacional, né? A gente que estuda sobre educação aqui, a gente costuma dizer que São Paulo, ela tem 2 sistemas educacionais dentro de a cidade, né? Que é o sistema educacional das escolas da rede direta, são as escolas da prefeitura, que os professores têm contrato de trabalho pela CLT, e as escolas da rede conveniada, que são as escolas que a prefeitura contrata, que inclusive são a maioria, né? São cerca de 55% das escolas da cidade de São Paulo são escolas de rede conveniada, né? Pra vocês terem ideia do tamanho do que a gente está falando, né? Grandeza numérica.
são cerca de 78 mil, eu acho que com as novas contratações agora, no período da pandemia, está chegando a 80 mil funcionários na rede municipal de ensino, certo? E aí, por falar em pandemia, inclusive, é bom destacar que cerca de 10%, ou seja, 7.800 a 8 mil profissionais da rede pública são da chamada faixa de risco, né? Logo, se as aulas voltarem esse ano, esses profissionais não poderão voltar, estarão se expondo, né? Então, a prefeitura está tendo aí que fazer uma contratação de emergência de última hora para repor esses profissionais para poder voltar às aulas em outubro, como eles querem voltar, né? A despeito da orientação contrária das entidades de saúde, né? Falando em número de escolas, são 1.512 escolas, e aí juntando, considerando as escolas da rede direta e as escolas da rede conveniada, certo? E essas escolas, elas estão divididas em aproximadamente uns 12 tipos de escola, né? MEIs, SEIs, EMEIs, né? Que vão desde das populares, né? Creches, a escolas de ensino médio, né? E aí vale destacar que São Paulo é uma das poucas capitais do Brasil que ainda mantém escolas de ensino médio. Embora sejam poucas, são 8 escolas de ensino médio que acolhem aproximadamente 2.800 a 3.000 alunos, é uma das poucas que ainda mantém escolas de ensino médio, né? As outras passaram essa responsabilidade para o Estado, porque, segundo o LDB, o ensino médio é responsabilidade do Estado, já na década de 90, né? Quando a LDB foi lá promulgada. No Ceará, por exemplo, em Minas e no Paraná, não tem escola de ensino médio mantida pelos municípios, só pelo Estado, que é na educação a obrigação precípua dele, né? E da prefeitura, dos municípios, a obrigação é de manter o ensino fundamental, né? Ensino fundamental 1, que vai do primeiro ano ao 5º ano, ensino fundamental 2, que vai do 6º ano ao 9º ano. Atualmente, as matrículas na cidade de São Paulo, na rede municipal, estão em torno de 1 milhão, cresceram bastante, né? De 2018, que foi o último censo, tinha 760 mil, hoje tem 1 milhão e 19 mil matrículas na rede municipal de ensino, né? O que, mais uma vez, evidencia esse desafio, principalmente para a retomada, né? O desafio aí de poder prover uma infraestrutura decente, uma infraestrutura adequada para professores e para alunos. E para dar conta de toda essa grandeza do corpo funcional, do corpo discente de infraestrutura, nesse ano de 2020, a prefeitura destinou 14,1 bi de orçamento para a educação municipal. E esses 14,1 bi de orçamento já são aproximadamente 13% maior do que o orçamento de 2019, né? Que estava na casa dos 12 bi, né? E aí, quando a gente traz todos esses números, a gente tem que falar também da qualidade do ensino, né? No Brasil, existe um índice chamado IDEB, índice o índice que mede, resumindo, para quem não é da área, é o índice que mede a qualidade do aprendizado dos alunos da educação básica, certo? E é o principal índice. E São Paulo, no ensino fundamental 1, que é da 1ª à 5ª série, em 2011 não atingiu a meta do IDEB, 2013 não participou por conta de uma mudança realizada no currículo, e nos anos seguintes conseguiu atingir a meta.
No ensino fundamental 2, que vai do 6º ano ao 9º ano, historicamente, São Paulo nunca atingiu a meta. Se o Henrique puder colocar no slide que tem esse gráfico, para a gente poder ilustrar aqui. Pronto, é esse. Vocês vejam aí que no Fundamental 2, São Paulo nunca atingiu a meta de aprendizado do IDEB, né? O que revela aí um desafio muito grande para os próximos anos no âmbito da educação. Isso se deve muito à infraestrutura. Eu estava lendo a Folha de São Paulo hoje, e saiu uma pesquisa de um instituto privado que dizendo que a infraestrutura das escolas, ela implica diretamente no processo de aprendizado dos alunos e na condição de trabalho dos professores, né? E aí você pega as escolas municipais, apenas 2% das escolas municipais têm bibliotecas. Olha que absurdo, né? Aí você vai para laboratório de informática, 52% das escolas possuem laboratório de informática, né? Apesar de ser um pouco mais que a metade, ainda não a nosso juízo, um número adequado, né? Laboratório de informática deveria ter em todas as escolas. E laboratório de ciências também, né? Você vê a ciência e a leitura, né? São os principais indicadores de um programa de avaliação internacional, que é o PISA. E aí, quando você vai para a leitura, tem 2% bibliotecas nas escolas, e laboratório de ciências, apenas 11%, né? Como é que você estimula os alunos a aprenderem ciência e como você estimula os alunos a ler, né? E aí, sala de leitura também, biblioteca é isso, 2%, sala de leitura, 49%, né? Aí você parte para salas de atendimento especial, né, para pessoas que têm deficiências, deficiência física, né, de locomoção. Apenas 45% das escolas têm condições adequadas para receber esse público, né? E vale ressaltar o seguinte, esses dados, a gente está falando, principalmente dado de acessibilidade, nós estamos falando das escolas da rede direta, que ficam mais para o centro da cidade. Quanto mais se afasta do centro, predominam as escolas da rede conveniada, que aí tem as condições, claro que há exceções, mas, via de regra, as condições estruturais das escolas da rede conveniada, elas são menores do que da rede direta, né? Ou seja, as escolas mantidas diretamente pelo município de São Paulo têm uma qualidade muito superior àquelas que a cidade paga para assumir o seu papel, né? E aí, quando a gente passa a pensar no impacto dessas condições estruturais, estrutura física das escolas, estrutura de pessoal, estrutura orçamentária, quando a gente olha para os resultados disso, não são nada bons, né? Basta você pegar uma prova Brasil, em que 10% apenas dos alunos da rede municipal tem condições proficientes na disciplina de matemática, né? Ou seja, apenas 1 em cada 10 alunos entende e sabe resolver problemas básicos de matemática, né? O que é muito pouco, né? Isso considerando os alunos do ensino fundamental 2, né? Quando você vai para o ensino fundamental 1, que é do primeiro ao 5º ano, melhora um pouquinho, mas não tanto, né? Proficiência no ensino fundamental 1, em matemática, ela é 50%, né? É metade ali dos alunos da rede tem uma proficiência razoável, né? Em português, no 9º ano,
apenas 24% dos alunos possuem a proficiência adequada na língua portuguesa, né? E tudo isso, essa falta de proficiência, principalmente no Fundamental 2, é claramente ali a ausência de uma política de Estado que traga as condições adequadas tanto para os professores quanto para os alunos, né? Daí a gente fala condições adequadas para os professores, nós estamos falando ali de garantir, por exemplo, 1/3 da carga horária extra classe, tá certo? E aí, os professores da rede conveniada, que, como eu falei no começo, representam em torno de 54% da rede municipal. Esses professores não têm essa garantia, tá certo? Eles também não têm a garantia dos direitos trabalhistas igual aos professores da rede direta, né? Eu não estou dizendo que eles não têm direitos trabalhistas, mas as condições são diferentes, né? E é por isso que há uma clara diferença, e a gente diz que são basicamente duas redes dentro de uma rede, né? A rede conveniada e a rede direta. E isso impacta também na saúde mental dos professores, né? Anualmente, milhares de professores da cidade de São Paulo pedem licença para fazer tratamento de saúde em decorrência das condições de trabalho, principalmente nas escolas mais periféricas. Henrique. Posso colocar aquele slide inicial para dar essa dimensão? Pode. Eu ia pedir justamente isso. Acho que vale a pena para a gente conseguir ter essa visão. A rede municipal de São Paulo, na verdade, assim, as redes de ensino, elas sobrepõem dentro de um município. Então, como o Jean falou, a gente tem várias redes atuantes, então tem a rede estadual, tem a rede privada e a rede municipal e também federal, são as 3 esferas e o setor privado, e dentro disso a gente tem ali uma quantidade de escolas enorme no município de São Paulo. Então, a gente tem aqui mais de 7.500 unidades escolares no total, entre públicas e privadas, e 2,6 milhões de matrículas, que é um número enorme, maior do que, inclusive, algumas redes de alguns países. Então, a gente está falando de uma quantidade muito grande de pessoas. E aí, nisso, como o Jean destacou, a gente tem aqui 20% das unidades no município, que dá essas 1.512 unidades. Dá para ver também que a rede estadual é uma rede grande, tem mais unidades escolares do que o próprio município, e também a rede privada tem uma quantidade gigantesca também de unidades. Isso não necessariamente se traduz nas matrículas, mas na quantidade de escolas em si. Então, vocês vão ver que em matrículas a rede privada não é tão grande quanto em unidades. Não sei se deu para entender essa diferenciação, mas é quantidade de escolas versus alunos nessas escolas. E aí, indo para as matrículas, tem algumas coisas que chamam a atenção. Então, aqui, quando a gente fala de educação infantil, que é a creche e a pré-escola, a gente tem aqui uma grande quantidade de escolas, de matrículas de alunos, especialmente na creche, com a rede privada. Então, a gente tem 308 mil, considerando o censo escolar de 2018, e vocês podem ver que isso já diminui quando a gente está falando de pré-escola, que na rede municipal já passa a ser a maior quantidade de pessoas dentro da rede direta e indireta, que a gente já fala na sequência. E aí, quando a gente fala de ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, que são os anos iniciais, tem uma particularidade do município de São Paulo, que a rede estadual ela é maior do que a rede municipal. Então, nesses dados de 2018, a gente tem aqui
quase 325 mil alunos na rede estadual versus 230 alunos na rede municipal. Isso, pela Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, deveria ser de responsabilidade principal dos municípios. Então, o município ficaria com educação infantil e ensino fundamental, compartilhando os anos finais do ensino fundamental, e o ensino médio seria de competência dos estados, da educação estadual. Aqui em São Paulo, a gente tem um domínio muito grande do estado, uma participação em todas as etapas, mas destaca bastante aqui o ensino fundamental, que teoricamente deveria ser municipalizado. Então, a gente tem aqui, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, um aumento muito grande, uma quantidade muito grande de pessoas estudando em escolas estaduais que são de ensino fundamental. E aí, quando a gente fala de ensino médio, aí o ensino médio ele é destaque, sim, na rede estadual, e o município tem uma quantidade muito pequena de escolas e chega nessas 2.700 matrículas, que são pouco expressivas diante da rede como um todo. Então, eu destaquei aqui em vermelho quais, em tese, são a competência do município, que é onde a gente deve focar mais esforços para pensar em políticas públicas de educação, que é educação infantil e ensino fundamental, quando a gente está falando da rede municipal pública de ensino. Em relação à rede municipal em si, olhando para a educação infantil, que é creche e pré-escola, a gente tem um déficit de quase 22 mil vagas, e esse déficit ele chama muita atenção, porque ele já foi muito grande. Um ano atrás, a gente tinha quase 50 mil vagas faltantes, e a gente tem uma lei municipal que obriga a ter essa atualização mensal, e todo mês a gente tem a variação de pessoas que tentaram matrículas e que não conseguiram, que estão na fila de espera, e a gente teve, pouco tempo atrás, quase a gente teve ali o recorde, né, de vagas atendidas. A gente chegou a 9 mil pessoas na espera, e em muito pouco tempo a gente chegou agora, nos dados mais atualizados, em 22 mil vagas não atendidas. Então isso chama muita atenção, porque é algo que muda muito rapidamente e, querendo ou não, tem uma social muito grande, tanto do ponto de vista pedagógico e de atendimento dos alunos, que, quando não são alfabetizados na idade certa, têm várias dificuldades ao longo do processo de aprendizagem. Inclusive, isso já está comprovado, o contrário, né, já está comprovado. Quando existe alfabetização na idade certa, o período escolar inteiro das pessoas costuma ter um desempenho muito melhor, e, ao mesmo tempo, existe uma outra questão social, que muitas vezes, quando não se tem vaga em creche, você ou gera uma vulnerabilidade da criança, que às vezes fica em condições de risco, ou também, às vezes, impede de mães responsáveis, pais, enfim, pessoas que são responsáveis pelas crianças, de ficarem impedidas de trabalhar. Então, é uma questão extremamente crítica e que dialoga muito com as necessidades do município. Olhando para as unidades de uma maneira um pouco mais aprofundada, a gente tem 70% das unidades escolares nas regiões leste e sul, isso olhando para aquelas 1.512, então a gente já está falando da rede municipal. Então, essa rede municipal ela está distribuída com uma grande quantidade nas regiões leste e sul, e 35% do total dessa rede é de creche privada e conveniada. Então, isso é um destaque também muito importante, porque boa parte da nossa rede de creches e de pré-escolas, elas são redes que não são 100% geridas pelo poder público. Então, ou ela é conveniada, ou ela é particular. A gente tem uma quantidade bastante grande dessas unidades. E aí, quando a gente fala aqui só da rede pública, a gente tem aqui 690
conveniadas, que é o que a rede chama, na linguagem da rede educacional, os professores conhecem como rede parceira. Então, a gente tem 690 dessas unidades, e a gente tem aqui um número muito menor, na casa dos 200, de unidades públicas nesse mesmo segmento. Aqui tem as divisões, que eu acho que não vale a pena a gente entrar tanto em detalhes, mas é mais para vocês terem uma visão geral de como essas redes se distribuem e como que elas estão em cada uma das regiões da cidade. Então, aqui, essa primeira aqui é leste. Então, a gente tem leste, sul, norte, oeste e centro. Então, leste e sul é a maioria dessas unidades. E é aquele destaque que eu tinha comentado, do modelo de convênios. Então, 55% da rede, ela, em 2018, era de conveniados, e o SEI, que é Centro de Educação Infantil Indiretos, que é 12%. Então, a gente tem aqui essa concentração nas regiões leste e sul, também nesse segmento de educação, e com isso a gente tem essa quantidade aqui muito grande, percentualmente falando, de unidades. Esses eram os principais destaques que eu queria mostrar. Se o Jean quiser, eu posso avançar na apresentação falando sobre as outras etapas também. Um último destaque que a gente olhar é o IDEB, que é o principal indicador de qualidade de educação, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que ele acontece a cada 2 anos, e inclusive o de 2019 ele está para ser divulgado. A gente vai ter daqui uma semana ou 2, eu não me lembro, acho que dia 15 de setembro vai sair o resultado do IDEB, e basicamente ele utiliza de uma metodologia que pega a proficiência em português e matemática e o que a gente chama de fluxo, que são os alunos que continuam estudando, ou se tiver algum tipo de saída ou de repetência, de alunos que ficam retidos na mesma série, isso prejudica o cálculo do fluxo. Então, a partir desses elementos, a gente chega numa nota de 0 a 10, e o Plano de Educação, o Plano Nacional de Educação, colocou como meta toda a rede de educação chegar a 6, de 0 a 10, até 2024, que é quando o Plano de Educação se conclui. E aí, nesse sentido, acho que vale destacar aqui, nos anos iniciais, a gente teve a nota 6 em 2017, então, em verde, a gente tem o quanto o município atingiu, e aí cabe destacar aqui que no ano de 2013 teve uma mudança de metodologia e a cidade de São Paulo ficou sem esse dado. Então, foi uma opção que foi feita pela gestão na época de não prosseguir com o IDEB, porque em tese não seria comparável. Então, não temos esse dado. Então, 2013 vai ser sempre um espaço em branco nessa análise, mas a gente tem aqui as metas nessa linha azul, de 2007, que foi quando foi a primeira meta, até 2021, que são os períodos que o IDEB, que o INEP colocou como referências. Então, a gente tem aqui São Paulo atingindo a meta em 2011, então até aqui, 2009, a gente estava abaixo da meta, em 2011 a gente ultrapassou a meta, 2015 já estava ali acima da meta ligeiramente, e agora já está próximo da meta, mas ainda superada. A meta era 5,7 e São Paulo tinha atingido 6 nessa etapa de ensino, lembrando que os anos iniciais são do 1º ao 5º ano. E aí, nos anos finais, o Jean já comentou também, a gente nunca atingiu essas metas, vocês podem ver aqui, nessa linha a gente está ainda bastante distante e cada vez mais, né? Porque a meta, ela vai crescendo, teoricamente, e na prática a gente está aqui, não sai a nossa maior nota foi 4,4, e a gente acaba ali ficando, não tem nenhum crescimento, nenhuma
não tem nem crescimento nem decrescimento, né? A gente está aqui 3.9, 4.2, 4.3, e não tem uma evolução. Então, não dá nem para dizer que existe uma sequência ou uma progressão. E aí, nisso, a gente está em 4.2, e nas próximas semanas a gente deve descobrir se teve algum tipo de avanço ou não nos anos finais, nessa etapa de ensino. Ensino médio, a gente tem uma quantidade pequena de unidades. Em 2018 eram 10, hoje já são 8, e basicamente a gente tinha ali concentrado também na região leste e na região norte. E não tem IDEB, né? Pela quantidade de escolas, não existe o IDEB do ensino médio para a rede municipal. Isso é importante destacar. Enfim, acho que esses são os principais pontos que vale a pena de olhar nessa apresentação. A ideia é atualizar ela e conseguir ter algumas análises um pouco mais aprofundadas, mas eu acho que isso dá um panorama importante para a gente continuar essa reflexão que... Isso mesmo, Henrique. Eu acho que outro ponto que cabe destacar, que é importante, muita gente não sabe, é a questão da evasão na rede municipal, certo? Quando você fala de evasão no ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, o percentual é de 0,5%, parece muito pouco, mas quando você vai para os números reais, esse 0,5% vira cerca de 1.200 alunos que deixam a escola durante o Fundamental 1, né? Para o universo da rede municipal, é pouco, mas se a gente for pensar que cada criança dessa que deixa a escola durante o ensino fundamental, uma criança ali que vai deixar de ter oportunidades durante a vida, é um número muito grande. Se a gente pensar que esse número se mantém durante anos, é pior ainda, né? E aí, quando a gente vai falar de evasão também, no Fundamental 2, esse número aumenta um pouquinho, chega ali a 1,4% de evasão no nono ano do ensino fundamental 2, né, somando o sexto, sétimo, oitavo e nono ano. E aí, quando vai para o número inteiro, 2.800 crianças que abandonam a escola nessa etapa do ensino, tá? Assim, algumas cidades têm feito o que se chama de busca ativa, né? Que é fazer acordos ali, fazer programas conjuntos com secretarias, por exemplo, a Secretaria da Saúde, que tem lá os agentes comunitários de saúde, para ajudar a mapear crianças que estão fora da escola, né? Acordo com o Ministério Público, para estabelecer termos de ajuste de conduta junto às prefeituras, junto aos gestores, para que tome medidas necessárias e cabíveis para que todas as crianças em idade escolar estejam frequentando as escolas, né? Outro ponto que eu acho importante também, que consta inclusive no Plano Municipal de Educação e no Plano Nacional de Educação, é a educação em tempo integral, né? Até 2024, o PNE prevê que pelo menos 25% das matrículas do ensino fundamental sejam em tempo integral. E São Paulo, infelizmente, a preço de hoje, né, não vai conseguir alcançar esse percentual. Hoje, e aí se eu estiver enganado, Henrique, você pode me corrigir, mas acho que não estou, pelo menos esse é o último dado que eu tenho, né, apenas 4% das matrículas da rede municipal são em tempo integral, né? E aí você vê o abismo aí, você tem que aumentar em 4 anos, se você quiser atingir a meta, 21% dessas matrículas, né? Se a meta é 25%, hoje tem em torno de 4%, tem que aumentar 21%, né? Não é impossível, mas é bem difícil se não começar agora, né? Então, eu acho que esses são alguns dos desafios
que são colocados aí. Vale a pena destacar, né, que todos esses dados que a gente está apresentando aqui, eles são atuais, né, são principalmente os de evasão e os dados referentes à demanda, à fila de creches, né. São dados de junho agora, né, a última atualização da secretaria, né. Então, são 22 mil crianças na fila por vagas em creches, né. Então, isso é bastante preocupante, principalmente quando se olha para dentro da rede e da gestão e se percebe que não há ali um planejamento, né, não há um plano de expansão, né, sobretudo da rede direta, que tem melhor qualidade, para alcançar principalmente das creches, essas crianças que estão na fila por creche, né? Então, a preço de hoje, não há uma perspectiva de diminuir consideravelmente, eu diria, essa fila de creches. Henrique, se não houver nenhum outro ponto assim que você também considerar relevante na apresentação, que é bastante longa, eu acho que a gente pode passar lá para as diretrizes que nós estamos inicialmente propondo. Perfeito. Eu acho que cabe trazer também que essa meta 6 do Plano Nacional de Educação, que vai até 2024, ou seja, essa gestão de agora, em tese, vai entregar o resultado final disso, ela prevê que 50% das escolas da rede pública ofereçam escola em tempo integral, matrículas em tempo integral, e esses 50% das unidades e 25% dos alunos. Então, tanto uma coisa quanto outra estão bem distantes. A gente tem, na educação infantil, um pouco mais de unidades que são creche em tempo integral e pré-escola também com tempo integral, mas para o ensino fundamental é uma quantidade muito pequena e que precisa ser olhada porque está muito distante de uma meta que é uma meta extremamente importante. Então, é algo que tem impacto social, tem impacto na aprendizagem, isso já foi comprovado também, a gente tem vários estudos que falam que a quantidade de número de horas nas escolas tem um impacto sobre a aprendizagem, então isso é super importante, e aí isso vale tanto para avaliações externas, que são essas que a gente tem olhado aqui, que são comparáveis com outras unidades e que tem suas limitações e tudo mais, mas é um indicador que acaba trazendo essa realidade, quanto também para avaliações feitas dentro da própria rede e que conseguem aferir isso. Então, acho que essa é a minha consideração sobre esses tópicos de destaque mesmo. Eu acho que vale fazer só uma salvaguarda, porque quando a gente fala da qualidade da educação, nós estamos falando da soma de todos os fatores que contribuem para a qualidade, né? E aí a condição de trabalho do professor, a estrutura física, a condição psicológica, a condição social dos alunos, né? Nós não estamos dizendo, sob hipótese alguma, que os professores são ruins, pelo contrário, os professores da rede municipal de São Paulo, eu acho que eles podem ser considerados aí guerreiros, né? Porque eles desenvolvem um bom trabalho sob as condições que lhes são dadas, né? Eu acho que vale principalmente destacar os professores da educação infantil, né? Que em São Paulo é muito boa. Os especialistas que hoje estudam esse tema da educação infantil a fundo dizem, inclusive um deles, professor da USP, né, Daniel Cara, recentemente numa entrevista pontuou isso, disse que a educação infantil da cidade de São Paulo é uma das melhores do Brasil e, quiçá, segundo ele, do mundo. Então, acho que é importante destacar isso. Eu acho que isso tem que ser um ponto de essa força e essa qualidade dos professores tem que ser um ponto de partida para melhorar a qualidade na rede e transformar isso em resultados aí mensuráveis, né?
Perfeito. Você está passando lá para as diretrizes? Deixa eu pegar. Bom, esse primeiro extrato que nós estamos trazendo a público para discutir, ele traz alguns apontamentos importantes ao nosso juízo, ao juízo de quem ajudou a construir essa proposta, né? A primeira delas é assegurar a implementação do Plano Municipal de Educação, né? Por quê? O Plano Municipal de Educação, ele não é fruto de uma gestão, né? Ele é um plano decenal, e os planos decenais, sejam de educação, de cultura, de esporte, de saúde, eles geralmente trazem uma participação muito grande, muito forte da sociedade civil organizada. Então, ele é fruto de um esforço da sociedade, não de uma gestão, né? E sendo fruto do esforço da sociedade civil organizada, ele traz ali demandas certamente históricas e necessárias de serem implementadas, tá? Então, eu acho que um dos principais compromissos de uma futura gestão é assegurar o cumprimento das 13 metas do Plano Municipal de Educação. Paulo, você quer falar? Não, não, tranquilo, eu só estou registrando aqui, porque como eu tenho que ir embora daqui a pouco, você fica aí para responder. Ah, tá bom. Eu vou aqui deixar as perguntas para todo mundo debater. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Outro ponto importante, e essa característica a gente encontra em todas as redes de ensino bem-sucedidas, aí a gente pega a nossa referência nacional, que é a capital da educação no Brasil, é Sobral. Mas você pega também Fortaleza, você pega Pernambuco, você pega Espírito Santo, aí você pega Finlândia, alguns países que têm experiência educacional bem-sucedida, né? Que é a gestão descentralizada e democrática da educação, né? Que é outro pilar também previsto na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é basicamente, entre outros elementos, fazer com que quem está ali no chão da escola, que são professores, comunidade escolar, conselhos escolares, grêmio escolar, possa efetivamente gerir a escola. E aí, isso, quando a gente fala em gerir, a gente está falando também de recursos, né? Em Sobral, os diretores, eles recebem um repasse financeiro da secretaria, aplicam no que a escola precisa e prestam contas, tá? Então, ali tem uma microgestão no cosmos da rede municipal. Isso facilita muito, porque quem está na escola sabe, de fato, o que está precisando. Se precisa consertar um bebedouro, se precisa comprar carteira, enfim. Se precisa mudar a alimentação escolar. Outro ponto importante, outra diretriz, garantir o acesso e permanência, né? Combater a evasão escolar. Nós falamos há pouco dos índices de evasão escolar, que não são altos percentualmente, mas que nós consideramos preocupantes. Eu acho que nenhuma criança pode ficar para trás, tá? Quanto mais, mais de 4.000 crianças, como fica aqui durante todo o ensino fundamental na cidade de São Paulo. Investir em modernizar os processos de avaliação também é outro pilar importante da nossa proposta, né? Porque todo sistema bem-sucedido também, como eu falei anteriormente, ele investe em avaliação. Você não pode só gastar, você tem que mostrar o resultado, e para isso tem que ter diretrizes, tem que ter metas, tá certo? E é através da avaliação que essas metas se mostram, se foram alcançadas ou não, e o que é que precisa ser corrigido e o que precisa ser mantido. Próximo slide, por favor, Henrique. Garantir
condições sanitárias adequadas, né? Principalmente agora, no contexto da pandemia, não só para o retorno, mas para o pós-pandemia, é necessário que haja ali um cuidado maior com as condições sanitárias da escola. Aqui em São Paulo, tem 1% das escolas, que é menos de 100, não tem, por exemplo, sanitários dentro da escola, né? Isso também é dado do censo de 2018. Ampliação das matrículas em tempo integral, como a gente falou, é uma bandeira histórica do PDT, né? E aí você pega isso se concretizando lá atrás, né, nos CIEPs, né? Você pega isso atualmente na gestão do prefeito Roberto Cláudio em Fortaleza, onde já bateu a meta de 25% de matrículas no ensino em tempo integral, já está em 30% das matrículas, né? E está mostrando com isso que é possível fazer sim, quando tem um compromisso efetivo com a educação de qualidade. Ampliação da rede CEL, que é uma experiência interessante, uma experiência que gera resultados importantes, principalmente por conta da possibilidade de, através da rede CEL, ampliar a educação em tempo integral com mais opções de atividades, inclusive atividades esportivas, né? Outro pilar central da nossa proposta é a valorização dos professores. E aí a gente divide isso em formação e carreira, né? É preciso desburocratizar, facilitar a ascensão funcional dos professores, tá? Não é possível que o professor cumpra todos os requisitos para mudar de categoria, né? E quando você encaminha a sua mobilidade da categoria para a secretaria, o seu processo ficar lá embarreirado por meses e, em alguns casos, até por anos. Então é necessário facilitar essa mobilidade, essa fluência na carreira. E quanto à formação, nós acreditamos que o município tem condições de oferecer programas de estágio, né, de estímulo à formação docente, né? E, inicialmente, nós estamos estudando como seria um programa de concessão de bolsas para estudantes de cursos de licenciatura de universidades públicas, tá? E também estamos estudando e vendo viabilidade financeira de um programa de formação continuada de professores durante a carreira. Bom, e eu acho que o principal disso tudo é o foco na primeira infância, né? Um programa ali focado nos 1000 primeiros dias da criança, que é nessa fase, do 0 aos 3 anos, que ela desenvolve ali algumas das suas principais habilidades de sociabilidade junto às outras crianças na escola. É ali que se forma a base para as outras etapas do ensino, tá bom? Eu acho que, por hora, a gente resumiu bastante, porque tinham mais de 35 lâminas. Então, por hora, é isso, né? Se o Henrique, não sei se o Henrique quer fazer alguma consideração antes de passar para o Paulo, e aí a gente vê se os demais participantes querem fazer alguma consideração também, e se tiver alguma questão, nós estamos aqui para responder. Perfeito. A minha consideração é uma consideração em relação à rede de ensino municipal, que ela me surpreendeu positivamente. Eu tinha como referência a rede estadual, que tem diversos problemas de gestão, de salário, de estrutura, enfim, é uma rede muito grande, a rede estadual, e ela tem várias necessidades, e a rede municipal é uma rede que, conforme eu vou conversando com as pessoas, eu comecei a perceber, tanto nessas análises
distanciadas, quanto na conversa com professores e com pessoas da rede, que é uma rede que tem progredido bastante, tem tido bons avanços e que precisa, assim, de aprimoramentos, mas que ela tem feito um bom trabalho, desde questões de construção de currículo, que foi feito pela própria rede, antes mesmo da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, até outras questões também de participação, de envolvimento dos professores em alguns processos de tomada de decisão, e, ao mesmo tempo, nessa visão, diria, moderna, progressista de educação. Lembrando que a gente teve o Paulo Freire como um dos secretários de Educação de São Paulo, e que tiveram grandes contribuições e professores muito críticos também. Então, na rede estadual, a gente tem muitas mudanças e, às vezes, não tem tanta resistência a essas mudanças. Na rede municipal, não. Você tem ali uma rede organizada e professores que são muito críticos e são muito articulados e que conseguem ter um acompanhamento melhor e, ao mesmo tempo, conseguem garantir algumas conquistas com mais facilidade do que na rede estadual. E aí, eu acho que esses são pontos de bastante relevância, é super positivo, e eu acredito que isso também faça com que a gente consiga olhar para essas questões mais estruturais de gestão descentralizada, da própria estrutura de alfabetização e da própria estrutura de creches, ver a qualidade, conseguir quantificar a qualidade, especialmente das creches e da educação infantil, né, como um todo, das redes parceiras, quais são os critérios objetivamente, como que a gente consegue garantir que existe essa qualidade da mesma maneira em todos os convênios, e, enfim, eu acho que os desafios são outros, mas são grandes desafios, mas eu acredito que, comparando com a rede estadual, a gente está numa situação mais positiva, e eu fiquei surpreso positivamente, então eu queria destacar isso. Muito bem, muito bom mesmo, Jean, Vita, agradecer demais a apresentação de vocês, rica não só em detalhes, mas nessa articulação entre os pontos que vocês colocam e mais do que isso, a clareza com que essas diretrizes, né, que vocês elegeram e que a gente incorporou no nosso plano de governo, mostram, portanto, aí qual educação a gente quer para São Paulo. Então, queria agradecer demais ao Jean, ao Vita. Eu deixei 3 questões aqui, que, de maneira geral, 2 seriam provocações mais para a gente pensar para todos os outros companheiros e companheiras que estão aqui, que são pré-candidatos e candidatas, para pensar o papel que vocês terão, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa autocrítica, né? Então, eu coloco 2 questões, uma bastante objetiva, supondo que todos nós aqui, né, eu não, que eu não sou pré-candidato, mas vocês que sejam, né, que são, se vocês todos forem eleitas e eleitos, o que vocês poderiam pensar enquanto de projeto de lei a médio e curto prazo, ou a curto ou a médio prazo, para contribuir para essas diretrizes? Aí eu queria que vocês comentassem, portanto, porque a gente sabe que muita coisa do que a gente tem hoje, não só na educação como em outras áreas, são, portanto, questões de natureza estrutural e histórica, o que significa que tem muita coisa que não há passe de mágica, por mais altruísmo que a gente tenha, trabalhismo, progressismo e boa vontade. A gente sabe que em política pública, todas as fases, elas são compostas por luta política. Então, essa é a primeira questão. O que os nossos companheiros aqui, companheiras, poderiam destacar em possíveis projetos de lei que venham a fazer em 2021. A segunda tem a ver com a primeira, quer dizer o seguinte: se vocês estão dizendo para nós que é preciso fortalecer uma gestão democrática e descentralizada, né, tem um erro de digitalização meu ali crasso, como é que os vereadores podem contribuir, né, para essa centralização? Qual é o papel da vereadora e do vereador, ou seja, nessa descentralização e nessa gestão democrática? E, por fim, embora a gente saiba que já existem algumas parcerias com a universidade pública e privada, a exemplo do estágio, mas eu estou pensando em coisa muito maior, estou pensando em atividades de extensão, estou
Estou pensando em envolver os alunos da rede pública em atividades que a universidade, lamentavelmente e historicamente, sempre fez para dentro dos seus muros, sem dialogar com essa juventude negra, pobre, excluída, né? E a universidade muitas vezes reitera um lugar de branco, classe média, e por mais que ela fale sobre educação, ela, na maioria das vezes, ela está absolutamente de costas para o alunado, para o jovem paulistano. Tá? Então, eu queria deixar essas questões, agradecer vocês, pedir licença para todo mundo, e desculpas porque eu tenho aula agora às 8h10, e agradecer e parabenizar de novo. Um abração para vocês. Valeu. Valeu, Paulo. Valeu, Paulo. Boa aula. Valeu. Jean, Oi, Chico. eu estou à disposição para responder aí a provocação feita. Fica à vontade. Deixa eu te dizer, eu conheci muito detalhadamente o projeto do CIEPS. Quando você faz a apresentação lá e coloca a questão da valorização dos céus, né, ampliação da rede CEL, eu acho que nós precisamos cortar essa história, porque o que é a rede CEL? A rede CEL é um nome inovador dado pela dona Marta para o projeto do Brizola, junto com quem? Né? Então, eu acho que é uma modificação de nome para uma proposta absolutamente fechada, inclusive uma proposta pedagógica, porque as pessoas confundem a ideia de que CIEP é um projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico CIEP era para o Rio de Janeiro. Eram 500 escolas e as 500 escolas foram feitas. Então, o projeto pedagógico CIEP é o projeto que foi aproveitado no CEL. Né? O projeto é criado pelo Darcy Ribeiro. Então, eu, particularmente, acho que nós vamos acabar com essa história de usar o nome CEL. O CEL tem que mudar de nome. Ou então, a nova administração da qual o PDT trabalha não tem que fazer nada, mantém o CEL, não é fechar o CEL, não é nada disso. Não implementar novas unidades com esse nome. Tá? Porque eu acho que isso não deixa marca. Nós vamos continuar um projeto que foi cópia de um projeto pedetista e que mudou de nome só porque eles eram petistas. Então, essa é a primeira questão. Uma outra questão aí, em relação a que projeto de lei eu posso elaborar para contribuir com a questão da educação. O projeto do CIEPS criou, no Rio de Janeiro, um instrumento de gestão da educação chamado Conselho Escola-Comunidade. O que é isso? É completamente diferente dessa ideia que nós temos implementada na educação em São Paulo de criar um conselho de pais e mestres. Tá? Quando isso foi criado no Rio, pelo Darcy e pela equipe toda que trabalhou na área de educação, isso foi criado para que professores, diretores e pais de alunos não pudessem se mancomunar para direcionar o dinheiro dado para a escola, encaminhado para a escola para pequenas obras, de uma forma que, às vezes, não supria os interesses da própria comunidade. Então, com o Conselho Escola-Comunidade, as comunidades, representantes das comunidades, mesmo que não tenham filhos estudando nas unidades, podem participar do Conselho da Escola como mais um instrumento fiscalizador do que acontece dentro da unidade. Eu digo porque nós conhecemos escolas aqui na região da Cidade Ademar em que há uma estrutura mancomunada entre direção de escola, professores e associação de pais e mestres para alugar quadras esportivas para determinados grupos, para arrecadar dinheiro e também para embolsar dinheiro. E eu acho que isso é inadmissível. Nós não temos estrutura esportiva na periferia para colocar à disposição da sociedade e, na realidade, a gente vê servidores do Estado usando isso para manipular e ainda se envolver com corrupção. Então, eu acho que eu poderia propor a criação do Conselho Escola-Comunidade para democratizar ainda mais a questão da gestão dentro das escolas. E eu, particularmente, sou contra creche conveniada.
Acredito que isso é... Hoje tivemos aí a denúncia de envolvimento político, particularmente aqui na região nós conhecemos um empresário da área de educação que até o ano passado cuidava de 9 creches municipais. E o que eu pergunto é, ele é um empresário da educação. Será que ele abriu 9 creches municipais para ajudar a cidade ou para ganhar dinheiro? Ele é um empresário, ele é um grande empresário da área da educação na nossa região. Muito obrigado e desculpe aí o prolongado pronunciamento. Obrigado, Chico, pela contribuição. Henrique, você quer fazer alguma pontuação? Eu quero. Bom, antes de mais nada, obrigado, Chico. Foi um bom aprendizado, gostei de te ouvir. Eu acho que, na verdade, tem um dos papéis do vereador que é o de fiscalizar. E eu acho que seria menos a criação de novas leis, mas mais esse trabalho de fiscalização. E aí tem um primeiro ponto que é justamente em relação a esses convênios que são feitos. É uma estrutura que ela resolve o problema do curto prazo, então é rápido de implementar novas vagas, mas a gente precisa olhar para a qualidade que isso está sendo feito. Existe um projeto pedagógico ou não? A gente tem ali profissionais capacitados para fazer isso ou não? A gente não quer um espaço que seja simplesmente para as crianças ficarem e não ter nenhum tipo de desenvolvimento e que seja pago pelo Estado. A gente quer garantias de que aquele recurso que está sendo investido nesse curto prazo seja realmente uma garantia de que a gente vai estar resolvendo a situação ou minimamente amenizando a emergência que a gente tem com relação a isso. Então, acho que o primeiro ponto que, como vereador, como vereadora, eu sugeriria é justamente olhar para a qualidade e para o quanto que a gente está investindo em recursos nessas redes parceiras, nessa rede parceira, especialmente na educação infantil. E o segundo ponto, que eu acho que conecta com a segunda pergunta do Paulo, que é como os vereadores poderiam colocar a gestão mais participativa e mais democrática, é justamente conseguir olhar o funcionamento das DREs, a Diretoria Regional de Ensino, e conseguir não só propor melhorias, mas de forma indireta, eu não acho que caiba ao Legislativo ter esse tipo de interferência, mas sim conseguir ser parceiro do Executivo e fiscalizar o Executivo, e também, especialmente, fiscalizar outros vereadores que muitas vezes podem fazer algum tipo de ingerência nessas regiões. Então, é uma das situações que a gente acaba tendo como realidade e que eu acho que é papel do vereador e da vereadora fazer esse tipo de fiscalização para a gente não ter nenhum tipo de favorecimento ou de troca política em um espaço tão nobre, tão importante quanto a educação. E esses seriam os principais destaques, e um acréscimo é a questão da escola em tempo integral, que eu acho que ela traz uma potencialidade muito grande, e aí seria também cobrar que o plano nacional e o plano municipal sejam realmente implementados, e que a gente aumente a quantidade dessas vagas e se prepare, se planeje para ter uma estrutura adequada, e dentro dessa estrutura de tempo integral, fazer uma educação inovadora, uma educação moderna e compatível com a realidade de hoje. Então, tanto trazer disciplinas novas ligadas às necessidades que a gente tem hoje, de compreensão da realidade, de lidar com tecnologia e de várias outras iniciativas que a gente tem, Brasil afora e mundo afora, quanto também conseguir lidar com questões sociais que são extremamente graves e importantes, sobretudo nas periferias. Enfim, são essas eu colocaria esses 3 como destaques. Beleza, Henrique. A Érica pediu a fala também. A Érica também contribuiu bastante para essa primeira versão que está vindo a público, então também gostaria de agradecê-la aqui publicamente, ao passo que passo a palavra a ela. Boa noite. Estou gostando muito da live, mas eu tenho algumas considerações assim a fazer, principalmente porque eu estou dentro da escola, né? E uma das coisas que me trouxe assim para encarar, ter a coragem de arregaçar manga e me candidatar a vereadora é essa.
porque eu vejo muitas pessoas querendo decidir o que vai acontecer dentro da escola, mas que não estão dentro da escola, que não conhecem o chão da escola e que não sabem realmente como é que funciona a educação municipal. Então, o que eu posso dizer, assim, que a educação municipal tem muita coisa maravilhosa, muita coisa maravilhosa. A escola de tempo integral, ela esbarra em algumas barreiras, vamos dizer assim, né? Porque nós temos escolas que não comportam, por terem 2 períodos, a criança que entra no período do outro, né? Então, às vezes, é impraticável, né? E aí os professores, o conselho de escola acaba decidindo que prefere não abraçar a escola de tempo integral, porque ainda está, vamos dizer, e acho bom isso também, à disposição da escola que quer fazer. A escola tem que querer entrar no esquema da educação integral, né? E, assim, nós temos o Mais Educação, que é um dos projetos maravilhosos. Agora, tem coisas, gente, que não integram o salário do professor, que é hora extra, né? Que falta a valorização do profissional da educação, falta a equiparação salarial, falta algumas coisas, a valorização da equipe inteira como um todo, né? Assim, professores contratados, com professores que não são contratados, e professor concursado, mas que não tem jornada integral. Então, assim, tem algumas coisas que podem melhorar, e muito, e que nós podemos pensar em propostas, em projetos, né, de lei que valorizem o trabalhismo dentro das escolas. E outra coisa, a rede conveniada, ela escapa dos direitos trabalhistas. Ela paga menos e ela investe menos, né? A prefeitura investe menos. Então, realmente, nós precisamos de mais escolas da rede direta. Nós precisamos mais de professores concursados, ganhando bem, fazendo plano de carreira, porque o município tem um bom plano de carreira e incentiva a formação profissional muito mais que o Estado não valoriza nada. O professor que estuda para o Estado tanto faz, ele entra ganhando 2.000, vai morrer ganhando 2.000. E na rede municipal, não. Na rede municipal, a pessoa entra, de 2 em 2 anos, ela pode ir aumentando um pouquinho, para quando chegar lá na aposentadoria, ela poder ter um salário um pouquinho melhor. Então, nós temos coisas muito boas na rede municipal. Agora, a minha visão a respeito do céu, assim, do que o Chico falou, assim, eu gosto muito do senhor, Chico, eu venho admirando o seu jeito, assim, sua forma do senhor ver, pensar, falar as coisas pra gente, sabe? E, assim, eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora, quando a gente diz que nós não vamos incentivar mais céu porque o nome foi dado pelo PT. Olha, sinceramente, para mim pouco importa o nome, mas que a gente faça uma educação de qualidade e que a gente leve à frente. Porque se cada político que entrar mudar o nome e ficar preso nesse tipo de coisa, nós não vamos adiante, nós temos que pensar a curto, médio e longo prazo, que as pessoas possam dar continuidade ao que já existe de bom, né? Eu trabalhei 5 anos dentro de um CEL MF Jardim Paulistano, na periferia norte de São Paulo. Eu amei estar naquela proposta, mas tem muitas coisas para melhorar lá, porque não basta só construir, tem que investir, tem que ampliar, tem que ter centro cultural, assim, são os grandes polos para aumentar a qualidade da educação, principalmente na periferia paulistana, onde as pessoas não têm condição. Então, mas precisa ter uma maior interligação da educação infantil com a educação do ensino fundamental e já investir no ensino médio também e com convênios tipo CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, que o aluno já sai encaminhado para ir para a rede, para o trabalho, né? E assim, porque que não dependa de que ele faça uma faculdade, porque infelizmente, a grande maioria não acha que tem capacidade para fazer faculdade. Eles não acreditam neles mesmos. Então, investir
na formação profissional, para que ele possa também acreditar em si próprio, né? E outro ponto, assim, a avaliação externa, ela não avalia o que nós estamos fazendo dentro da escola. Infelizmente, gente, essa avaliação externa, ela é rasa, porque o que nós estamos fazendo na escola são coisas divinas. A escola que eu estou hoje, ela tem projetos de mais educação, e os projetos que os professores fazem lá dentro são coisas, assim, é uma escola viva. E quando a escola consegue a qualidade dentro dela, olha, ninguém segura aqueles jovens que saem dali. E nós temos muitos jovens que já são hoje formados, que já estão no mercado de trabalho e que amam a Hipólito José da Costa, que é a escola onde eu estou hoje. E eles voltam para nos agradecer, eles voltam para contar o que está acontecendo com eles na vida deles. E existe uma ligação profunda com os alunos e com a comunidade. E o Conselho de Pais, né, a reunião de pais e mestres, ela tem força, sim. Agora, o que acontece é que os pais de hoje, eles não estão a fim de estar na escola. São pouquíssimas as escolas onde os pais realmente estão lá, presentes, trabalhando junto com a gestão, né? Então, é necessário que haja o fortalecimento dessa ligação escola-família. É necessário. Mas ela já existe a porta aberta para isso. Agora, o que precisa é dos pais quererem e existir uma valorização maior dessa participação da família na escola. Então, é o que eu estou podendo dizer hoje, assim, né? Eu sou feliz de estar nesse GT, pena que eu cheguei esse ano, não acompanhei desde o início, no ano passado, mas cheguei agora, tá? E estou aqui. Para isso, essa é a minha bandeira principal, porque eu vejo que com ela nós podemos construir a paz do mundo, construir a prosperidade, construir o resgate da cidadania, dos direitos humanos de todos e de todas. Meu abraço. Obrigado, Érica. Chegou agora, mas já contribuiu bastante, viu? Muito nos felicita estar na sua presença e estar aprendendo com você. A Moema se inscreveu. Pode falar, Moema. Oi, estão me ouvindo? Estamos. Boa noite. Boa noite. Faço minhas as palavras da Érica também, corroboro algumas afirmações, também corroboro algumas afirmações do Henrique, concordo. Creio que a necessidade de um maior estímulo da sociedade para participar na escola, pela própria prefeitura, a participação da sociedade. Com relação à democracia na escola, é importante que o Poder Executivo ele tenha mais um diálogo efetivo com os sindicatos, porque, na verdade, os professores têm apresentado projetos, os sindicatos, o que falta é essa relação efetiva do sindicato dos professores e o Poder Executivo, que o Poder Executivo ouça essas reivindicações para colocar em prática. É necessário fiscalizar os atos do Executivo para que se concretizem as reivindicações dos sindicatos. Com relação à escola integral, a estrutura nem sempre propicia essa oportunidade. Eu também sou a favor da escola integral, mas muitas escolas não estão preparadas na sua estrutura, nem com relação à distribuição do quadro de funcionários, uma vez que tem professores que se deslocam de outras escolas. Então, para que haja uma efetividade da escola integral, é necessário dar uma maior solidez no número de funcionários e na estrutura da escola, na estrutura física e na própria estrutura funcional, porque não tem funcionários suficientes para atender essa demanda da escola integral. Nem agora que nós não temos escola integral ainda, tem número de funcionários. Então, é uma cobrança para se mudar
a educação no município de São Paulo é uma cobrança iminente, que é ao número de funcionários, tanto do agentes de apoio dos ATS, os agentes de apoio, que são as pessoas que trabalham no serviço de limpeza, serviços terceirizados, e os ATS, que são os assistentes técnicos educacionais, que são aqueles antigos conhecidos como inspetores no passado. Então, tem um número reduzido para a demanda. Eu sempre também falo do salário dos professores, embora falem que o salário dos professores da prefeitura é um pouquinho mais que o salário dos professores do estado, ainda é baixo. Por quê? Tem professores que trabalham em mais de uma escola, em 2 escolas, 3 escolas, para tentar ter um salário melhor. Ou então tem professor que tem uma profissão como professor e tem outra profissão para ter uma outra qualidade. Então, o salário da prefeitura é baixo ainda, diante das responsabilidades da cobrança e da demanda. Então, é uma falácia, desculpe, afirmar que o salário é bom, porque os professores na prefeitura, eles têm, sim, muitos, eles têm uma qualificação boa, os professores são estudados, têm uma qualificação, são críticos, a sua maioria. Então, eles fizeram uma faculdade, pós, tem professores com mestrado e até mesmo com doutorado na prefeitura. E, considerando que eles já estudaram as responsabilidades, o salário é baixo. Para que você possa ter um salário melhor, depois de 17 anos, de 18 anos, e ainda é baixo quando compara com o mercado, as pessoas que têm um nível superior. Então, a valorização do profissional, ao plano de carreira que tem que melhorar, o preparo pela prefeitura à sociedade. Com relação à rede conveniada, entendo que ela também tem um caráter emergencial. Obviamente, devem ser construídas novas escolas ou ocupação de espaços públicos, não ocupação, utilizar espaços, são construídas novas escolas e, ao mesmo tempo, tem espaços que poderão serem estruturados, reformados para a implementação de novas escolas. Há uma falta muito grande de escolas nesse período do PSDB. Poucas falam que construíram escolas, mas pela demanda está pouco, ainda mais agora com o aumento do número de alunos em razão do desemprego. O que eu acho positivo na Prefeitura de São Paulo é o currículo. Eu acho boa a proposta da Prefeitura, mas não adianta estar no papel se não tem investimento no professor, não tem investimento nos funcionários, no salário dos funcionários, na estrutura. Então, o conteúdo em si do currículo, que chama o currículo da cidade, ele é bom. Eu estudei a fundo, ele é favorável. Com relação à avaliação externa e interna, muitas vezes não há esse diálogo da avaliação interna com a externa. Os professores, eles fazem a avaliação da sua equipe, fazem a avaliação do diretor, mas quando mandam esses dados para a prefeitura, esses dados são classificatórios ou punitivos. Eles não são para a melhoria, não há uma efetiva escuta da escola. Com relação à participação da comunidade, tem o conselho de escola, tem o conselho de classe. O que precisa mais é investir na participação dessa sociedade. Eu também tenho como primeira bandeira a educação, porque minha história, todo mundo já sabe, é marcada, além das outras bandeiras, é marcada pela educação. E é importante, quando você tem a primeira bandeira como educação, você conhecer de fato o chão de escola. Então, eu coloquei a bandeira educação como primeira, como pré-candidata, porque realmente conheço o chão de escola. E para se falar de educação, tem que ter essa visão do chão de escola, como se dá essa relação com a sociedade, os funcionários, os sindicatos,
os funcionários públicos, a jornada dos professores, a estrutura, a formação, o salário, a rede conveniada, a construção, a avaliação interna e externa. É isso. Então, esses detalhes das minhas propostas, para não prolongar, elas estão na minha página. Eu fiz várias propostas de projeto de lei, partindo desses quase 20 anos de escola pública estadual, municipal e particular. E aí eu fiz pormenorizada essas propostas de projeto de lei, que não vou ficar falando em detalhes, mas partindo de toda essa realidade, conhecimento do chão de escola. É isso. Obrigado, Moema. Eu queria só fazer uma pontuação que surgiu, sobre um tema que surgiu em umas 3 ou 4 falas aqui, pelo que eu anotei, que é sobre as escolas conveniadas, né? Bom, elas são 55% das escolas da cidade de São Paulo, portanto, não representa nitidamente algo de urgência, caracteriza claramente, né, para mim, uma política de Estado, visto que não há em canto nenhum, certo? Um plano de expansão da rede direta, certo? Nós poderíamos dizer e aceitar, até sendo benevolentes, as escolas conveniadas, desde que houvesse um plano de expansão concreto da rede direta, né? Mas não há. Então, escola conveniada como política de Estado tem se mostrado durante esse tempo todo muito ruim para a cidade de São Paulo. Isso se expressa nos resultados das avaliações externas, tanto no IDEB quanto nas avaliações estaduais. Embora a cidade de São Paulo, principalmente no Fundamental 1, tenha uma qualidade um pouco melhor, mas essa política, que, repito, em São Paulo é política de Estado, dada as diversas gestões tucano-petistas, tem sido danosa, sim, ao aprendizado dos alunos, tá certo? E eu acho que precisa, e é proposta nossa, ampliar a rede direta de ensino. Acho que o Márcio França sabe muito bem dobrar vaga, né? Quando ele foi governador, ele aumentou de 3.000 vagas, por exemplo, na Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, para 50.000 vagas, né? Em menos de 10 meses. E não é porque é virtual, não, porque mesmo sendo à distância, precisa de estrutura física, né? Precisa de pessoal, de docente, pessoal de apoio, de polo presencial de apoio, e ele aumentou de 3 para 50.000. Acredito que será também uma obsessão da gestão diminuir a fila de vagas em creches, né? E apostar, investir no futuro da cidade de São Paulo através da educação. Eu queria, em nome da Fundação, agradecer a contribuição de todos, tá certo? Convidá-los, como sempre, a participar do grupo de trabalho de educação da Fundação, grupo de trabalho que é provável que nos próximos dias, nós, nesse mês, façamos pelo menos mais uma reunião, talvez na próxima semana já, para arredondar e sistematizar as contribuições que vocês deram aqui, tanto oralmente quanto outras contribuições que nós temos recebido diariamente via e-mail, tá certo? E agradecer a intervenção de cada um, agradecer em especial a meu amigo aqui, Henrique Vita, que tem sido um companheiro importante nessa luta, nessa caminhada da elaboração desse projeto, né? Companheiro dedicado em prol da causa da educação. E caso não haja mais nenhuma intervenção, nenhuma contribuição, eu gostaria de passar a fala para o Henrique, fazer as considerações finais, e aí a gente encerra. Eu tenho uma pequena discordância com relação à escola em tempo integral.
Eu acho que uma das coisas que o Ciro fala, que eu acho que faz todo sentido, é que a política que constrói os arranjos institucionais que permitem algumas coisas. E aí, nesse sentido, sim, com a estrutura que a gente tem hoje, é muito difícil fazer a escola em tempo integral. Mas a gente pode investir recursos e ter um projeto para isso. Então, a escola em tempo integral, ela envolve não só essas questões de infraestrutura, mas também tem um custo maior. Então, a gente tem ali mais professores, então a gente tem jornadas de trabalho diferenciadas, a gente tem uma questão também de refeições, então a gente vai ter o aluno que tem algumas refeições, vai passar a ter almoço, café da manhã e lanche da tarde, que isso implica em custos, implica em ter um refeitório ou uma estrutura que leve a isso, implica em um novo projeto pedagógico que traga novas referências e também no remanejamento eventual de alunos, porque, de fato, a gente perde um turno quando a gente está com a escola em tempo integral, a gente não vai conseguir ter manhã e tarde mais, e a gente vai ter que ter uma escola ali que vai atender o determinado horário e vai, de certa forma, diminuir a quantidade de vagas. Então, precisa ter um plano de investimentos. E aí, nesse sentido, a minha discordância, ela vem com relação ao papel da rede de educação. Eu acho que a gente tem que trabalhar como rede de ensino, olhar o que a gente quer como educação para São Paulo e não necessariamente fazer uma adesão de escola em tempo integral por escolha das próprias escolas. E aí, nesse sentido, é olhar mesmo qual que é o papel da rede de educação, qual que é a educação que a gente quer para a cidade de São Paulo. Na verdade, eu gostaria de olhar para o país, mas olhando dentro da jurisdição da discussão municipal, falar da rede, o que a gente quer para São Paulo, e a partir daí fazer essas construções. Então, de fato, a gente tem uma realidade, mas essa realidade pode ser transformada, e é através da política que a gente vai transformar ela, através da priorização disso, tanto agora nas defesas, mas especialmente no ano que vem, quando for fazer toda a discussão do PPA, quando for fazer o orçamento do próximo ano, e assim por diante. Então, a gente tem que priorizar, definir as nossas bandeiras, e eu acho que essa é uma briga que vale a pena ser comprada. É só essa pequena consideração que, enfim, para complementar a minha defesa em relação a essa questão que eu acho extremamente importante. E, por fim, dito isso, agradeço muito a oportunidade, agradeço todas as boas discussões que a gente tem tido aqui, participei de algumas reuniões, tanto antes quanto agora nesse GT, e foi muito enriquecedor, temos pessoas de muito valor e de muita vivência importante aqui no PNT, e a cada interação dessas eu aprendo mais e gosto mais e quero ter mais. Então, obrigado a todos e todas por essa conversa e pela oportunidade ao Jean, à Fundação e ao próprio PNT. Valeu, pessoal. Obrigado, Henrique.